E aí, pessoal? Vamos lá? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante. Quero falar com vocês sobre como você vai fazer para criar uma rotina de atividade física para mudar a sua vida, beleza? Tá bom? Olha só, são 5 atitudes que você vai ter que tomar para desenvolver, lógico, se você quiser, né, o hábito de fazer atividades físicas, tá bom? Alguém pode perguntar, mas professor, por que eu preciso fazer atividade física? Me explica melhor isso aí. Bom, galera, eu quero fazer o seguinte com você. Eu quero que você produza mais e melhor resultado com menos esforço do que você tem feito até agora. Só que tudo isso com felicidade, com alegria. Mas como assim, Adeni? Pois é justamente aí onde eu quero chegar com essa história, tá? São vários os aspectos, né, que a gente precisa entender. Mas eu vou dizer alguns deles, vou começar com alguns deles, tá? É o seguinte, a gente tem dentro de nós, da nossa cabeça, do nosso corpo, como se fosse uma fábrica de substâncias mágicas, tá? Onde todos os dias são jogadas dentro de nós, em maiores ou menores quantidades, né? E essas substâncias são chamados neurotransmissores, ou hormônios que fazem com que a gente tenha mais ou menos disposição, né? Essa disposição é para tudo, tá, pessoal? Então, assim, um dos hormônios, na verdade, um desses neurotransmissores que fazem com que fazem a gente se sentir bem, até ao ponto de que a gente acha que pode fazer tudo, detonar tudo. O nome dele é dopamina, tá? Você já deve ter acordado um dia se sentindo que era o melhor, que poderia ser o melhor jogador, que poderia ser o melhor corredor, não é verdade? Todo mundo já se acordou assim. Aquele dia que você acha que é capaz de destruir o mundo, sabe como é que é? Se aparecer na minha frente, hoje eu passo por cima. É assim. Pois é, a gente tem um neurotransmissor dentro de nós, esse, né, que eu já disse, chamado dopamina. Ele é um neurotransmissor do bem, tá? Um neurotransmissor do bem-estar, da felicidade, do sentimento de que tudo é possível, de que eu vou ganhar, né? Então, a atividade física, ela é um dos elementos que estimula esse neurotransmissor dentro do nosso corpo, né? Então, ele estimula a produção de dopamina e essa dopamina gera esse sentimento de bem-estar, esse sentimento de eu posso, do que é possível, eu vou conseguir. Então, a dopamina ela é liberada através das atividades físicas. Mas professor, mas o que tem a ver então a atividade física com a minha produtividade? Bom, primeiro você tem o sentimento de bem-estar. Então, se você só pensar nisso, já vai ser muito importante. Mas aqui entre nós, lógico, né? Você só vai fazer esse propósito, você só vai fazer isso se você estiver apto para fazer atividades físicas, tá? Se você tiver condições de saúde para isso. Se você não tem condições de saúde para isso, consulta o médico, ele vai dizer para você se você pode ou não. Beleza? Bom, vou partir aqui do pressuposto que você já tomou todos esses cuidados, que você tem, que você já fez esses exames, tomou todos os cuidados que você tem que tomar, beleza? Aí é o seguinte, fazer atividade física, ele é um hábito. É difícil de instalar esse hábito? Bom, eu não vou dizer para você que é difícil, mas eu posso dizer para você que não é fácil, beleza? Mas existe uma técnica para que você possa mudar esse hábito e começar então a fazer atividade física, tá? Correr, pedalar, ir para academia, malhar, suar, enfim, tudo aquilo que a gente pensa em fazer. É possível, tá, pessoal? Mas então vamos falar sobre isso agora. Vamos falar sobre a primeira atitude para que você possa então mudar essa sua rotina. A primeira atitude delas é muito simples, tá? Porém, é muito importante essa primeira atitude. Primeira coisa, comece devagar. E olha só uma coisa, eu quero dizer para vocês. É mais difícil você criar o hábito de sair de casa do que de praticar atividade física, tá? Alguns corredores dizem que o primeiro passo para eles é o mais complicado. Então, nesse ponto, né, você precisa começar devagar. Começa na malhação, começa na corrida, ou no que você for começar.
começa devagar, porque é muito mais importante para o seu cérebro instalar o hábito de sair de casa para malhar, para pedalar, para correr, do que o de fazer efetivamente essas coisas. Então, o sair da sua zona de conforto, digamos assim, é muito mais importante. Então, começa devagar, tá? Que a atividade física em si não seja mais um obstáculo. Então, você não pensa na atividade como um obstáculo, entendeu? Tá entendendo aí? Beleza, então. Então, primeiro, comece devagar, tá? E depois você vai, então, criando uma intensidade maior e aí vai ser muito mais fácil e mais simples, beleza? Vamos lá. Segunda atitude para você mudar essa sua rotina, para você mudar esse seu jeito, tá, de ser. Tenha metas. Por que eu tenho que ter metas, professor? Bom, aí nós temos que voltar de novo na questão da dopamina, tá? Voltar de novo lá naquela questão dos neurotransmissores e da felicidade. Lembra? Então, olha só, na verdade, são 4 neurotransmissores que nós temos, tá? E esses são muito poderosos para fazer qualquer pessoa se sentir feliz e ter muito mais bem-estar. Bom, vamos lá, são eles: a dopamina, a serotonina, a endorfina e a ocitocina, beleza? Tem gente que diz que eles são o quarteto da felicidade, tá? E é isso que a gente quer desenvolver. Então, são esses 4 neurotransmissores que geram dentro da gente o sentimento de bem-estar. Então, quando você tem metas, e agora não é só a questão de sair de casa, tá? Né? São pequenas metas, não é só a questão de sair de casa, essa já é a segunda alternativa. Então, é quando você tem essas pequenas metas, você ainda libera mais dopamina. Aí, quando isso acontece, você cria em você um círculo virtuoso. Da mesma forma que não fazer atividade física é um ciclo vicioso, uma espiral só que descendente, né? Eu não faço atividade física, então eu não libero endorfina, não libero serotonina, não libero, né? Me sinto cada vez menos disposto, no dia seguinte eu malho menos, eu nem faço atividade, tenho pouca vontade de sair, daqui a pouco eu aumento o meu cortisol, que é uma outra situação, então é um hormônio do estresse, eu começo a ficar estressado, isso faz eu ter menos serotonina ainda, e aí eu não tenho uma outra substância chamada melatonina, que à noite impede que você durma se você não tiver ela. E aí, cara, vira aquele ciclo vicioso. É como uma rotina, você cria esse ciclo, né? Então eu quero criar agora um círculo virtuoso. Quando você vai, então, para fazer uma atividade física, você gera essa dopamina, bate essa sua meta, e aí você gera mais endorfina, você vai se sentindo melhor no dia a dia. Tá? E aí no dia seguinte vai ser muito mais fácil você sair de casa. Até que chega um ponto de você falar para aquele camarada assim, pro seu amigo, pro seu colega: cara, eu tô viciado em atividade física. E aí ele fala: ah, para com isso, é brincadeira. Mas é verdade, você tá viciado mesmo. Sabe por quê? Porque só você tem uma ideia, para você ter uma ideia, a dopamina é uma das coisas que a cocaína utiliza, é uma das substâncias que a cocaína utiliza, mas faz isso de uma forma muito destrutiva com o corpo humano, né? Ela aumenta muito a produção de dopamina na pessoa. Mas então, quando você disser que está viciado em atividade física, na verdade você está viciado nessa dopamina, só que de uma forma saudável, você vai estar viciado mesmo, né? Só que é de uma forma saudável, é a atividade física que está gerando isso para você. Então, quando você determina pequenas metas, tipo correr seu primeiro quilômetro, correr 3 quilômetros, tá? Correr 5 quilômetros em menos de 30 minutos, completar uma meia maratona, sei lá, né? E aí você vai aumentando essas metas, tá? Você faz uma inscrição numa corrida, e aí à medida que você vai conquistando essas metas, tá? O que acontece é que você vai liberando cada vez mais dopamina, e isso vai te ajudando, vai te ajudando nesse processo, né? De gerar esse hábito, beleza? Beleza? Então tá bom, vamos lá. Terceira atitude para que você possa então instalar esse hábito de correr, de fazer uma atividade física, enfim, seja a atividade que você quiser, tá bom? Então terceira coisa, você vai se organizar antes. Ah, professor, tem que organizar sim. Você vai correr no dia seguinte? Então você já estabeleceu. Olha, eu vou correr, vou sair 6 horas da manhã. Ah, mas 6 horas é cedo demais. Bom, mas aí se você estabeleceu, logo a sua pergunta vai ser: se eu vou sair às 6 da manhã, eu preciso deixar as coisas tudo pronto, não é verdade? Bom, correr às 6 da manhã, então você vai ter que acordar às 5h30.
beleza? Então, se você vai acordar às 5h30, você tem que colocar o despertador para as 5h30. E aí, para você colocar o despertador às 5h30, você vai ter que dormir mais cedo, né? Você vai ter que dormir às 10 da noite. E aí, se você vai querer dormir às 10 da noite, né? Você vai precisar se desligar de tela, de celular, se desligar dos seus eletrônicos por volta das 9 horas para o seu corpo já ir descansando. Desliga esses eletrônicos, né? E todas as outras coisas, e aí você vai vendo que existe várias ações necessárias para que você possa correr no dia seguinte ou fazer a sua atividade física na hora que você marcou, tá bom? Isso é só um exemplo, tá, pessoal? Nós vivemos numa zona de segurança, o que a gente diz zona de conforto, mas não tem nada a ver com conforto, porque se você não faz nada, imagina que não existe nada de confortável. Imagina que de repente existe um cara acima do peso, obeso, com barriga, sente falta de ar, vai subir uma escada, fica ofegante, né? Então, não existe disposição nessa pessoa. Isso não é conforto, talvez isso seja segurança. Então, a pessoa não quer sair da sua zona de segurança, né? Ela se sente segura. E o que acontece quando você tenta sair dessa zona de segurança? Qualquer razão para você, quando você tenta sair, pode ser utilizado como uma forma de você voltar. Então, não se organizar é ruim. Caramba, e aí fica, cadê meu tênis? Ah, não achei meu tênis. Ah, então amanhã eu começo. E assim vai, tá? Mas por quê? Por que isso acontece? Porque o seu cérebro ele tenta trazer você de volta para aquela sua zona de conforto, aquela sua zona de segurança, tá bom? Então assim, eu não tenho relógio para marcar o tempo, então eu não vou. Ah, mas o meu calção tá sujo, então eu não vou. Ah, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tênis, então eu não vou. Então, pessoal, se organizar antes significa preparar. Prepara tudo para que você tiver preparar antes, para você começar a atividade física no dia seguinte com tudo organizado, beleza? E isso não vale só para o primeiro dia, beleza? Isso vai valer para todos os dias que você vai fazer essa atividade. A quantidade de pessoas que iniciam uma atividade física e depois desistem, tá? Justamente por conta dessas exceções que ela abre no dia, né? Nos primeiros dias que elas estão fazendo, você não tem noção. Tá? Então assim, porque esqueceu de colocar o despertador, porque não separou o que ele ia comer no dia seguinte de manhã, porque a roupa não estava limpa, não estava lavada, porque ele não achou o tênis, né? Então, seja lá o que for, mas existe um monte de desculpa para você não começar, vai existir. Então, para que isso não aconteça, você vai se organizar muito bem antes, beleza? Então, ó, essas são as 3 etapas, tá? Nós vamos para a 4ª etapa. Você já está pronto então para começar a sua atividade, já tem a sua comida separada, você separou o que você vai comer de manhã, o tênis, já colocou o relógio para despertar, a sua roupa já está separada, beleza? Então a 4ª é não repense. E o que significa isso, professor? É só você não pensar no que vai acontecer, você já decidiu, né? Você já decidiu, não foi? Decidiu. Então assim, eu vou fazer. Então você já decidiu que é caminhar, você já decidiu que é correr, você já decidiu que é pedalar, você decidiu que é fazer sua atividade física. Então você vai malhar, né? Vai ser o primeiro dia dessa sua atividade. Então você já decidiu isso. Então não para pensar. Você não vai pensar. Então essa é a 4ª coisa. Não fica repensando, tá? É simplesmente admitir que o teu cérebro agora ele tem que estar focado. Então você não vai voltar a ficar pensando nisso. Você vai então levantar da cama, você não tem mais que decidir. A decisão já foi tomada antes, tá? Você já decidiu antes, você agora precisa simplesmente trabalhar uma questão na tua cabeça. Quando você acordar de manhã, você só precisa repetir para você assim, ó. Eu já decidi que eu vou fazer a minha atividade física. Eu já decidi que eu vou correr. Eu já decidi que eu vou pedalar. Então assim, você vai levantar da cama, não tem mais que você pensar nisso. Não sei, que essa hora não é legal, se tá frio, se tá calor, não sei. Você não tem que pensar mais nisso. Você já decidiu, você vai. Então, o que acontecer, você vai, tá bom? Você precisa simplesmente dessa frase. Eu já decidi. Então, quando você acordar de manhã, você só repete isso para você. Eu já decidi que eu vou fazer a minha atividade física. Beleza? Então, você repete isso na sua cabeça. Ah, mas está cedo demais, o dia nem clareou. Isso é
é derrota, tá? Então você já decidiu, não fica pensando, mas está cedo demais, ou está escuro. Se você vai fazer isso, então não fica pensando. Estabelece isso bem na sua consciência. Eu já decidi. Qualquer coisa escreve em algum lugar da tua casa. Eu já decidi que eu vou fazer, beleza? Tá? Não fica dando desculpa. Eu tô cheio de coisa para fazer. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não dá desculpa. Comece e vai assim, eu vou fazer. Eu já decidi e eu vou fazer e acabou, tá bom? Então você vai deixar já o seu tênis preparado, a sua roupa já separadinha lá em cima, não deixa lá dentro do guarda-roupa não, deixa separadinha, dobradinha, já deixa a fruta que você vai comer ali separada também, tá bom? E aí você diz, eu já decidi e eu vou correr e acabou, tá bom? A gente tem um processo de ficar tentando repensar, né? E isso acaba atrapalhando, isso interrompe. Então você já decidiu, pronto, tá? Parece uma coisa meio boba, né, pessoal? Parece uma coisa meio besta. Mas eu vou falar pra você, não é não, tá? Isso tem a ver com neurociência, isso tem a ver com PNL. Confia, tá bom? Confia, vai dar certo. Não permita então que o seu cérebro te leve para você repensar. Agora, vamos falar da dica mais importante de todas. Tá? Talvez seja mais importante, mas uma coisa, ela não vai resolver sozinha, tá bom? Você tem que fazer todas as outras dicas para que isso possa resolver. É simples. Você vai fazer atividade física pela atividade física. E essa dica é, para que você vai fazer? Para que você vai fazer atividade física? Se liga, para que você vai correr? Para que você vai caminhar? Para que você vai pedalar? Para que você vai nadar? Né? Para que você vai acordar 1 hora mais cedo para fazer atividade física? Então, se liga nisso, tá? Porque você precisa de algo que seja muito importante. Porque você vai ter que deixar o WhatsApp, Facebook, né? Aquela olhadinha de manhã, tá? Você ficar olhando as notícias que não vai te levar a lugar nenhum, tá? Você vai sair 1 hora mais cedo, você vai começar devagar, você vai estabelecer a sua meta, você vai se organizar antes, né? Você não vai repensar, não vai deixar o seu cérebro te impedir, você não vai interromper esse processo de pensamento. Mas para quê? E olha só, você vai sentir tipo um arrepio assim na sua coluna, tipo um sentimento, uau, é isso que eu vou, é por isso que eu vou correr, é por isso que eu vou sair dessa minha situação. Por incrível que pareça, talvez você pense assim, eu vou correr porque eu quero emagrecer. Não, cara, não pode ser um objetivo pequeno, tem que ser um objetivo forte, tá? Tem que ser um objetivo maior. Malhar para emagrecer não é um motivo forte. Você pode malhar para que o emagrecimento te proporcione uma vida melhor. Aí sim, você precisa estabelecer uma meta com força, mas com força mesmo. Porque quando você estabelece o para quê, né, de forma adequada, você potencializa todos os demais, né? É muito poderoso isso, tá? Mas qual é o mais poderoso motivo? É o seu motivo. O seu motivo é mais poderoso do que o motivo de qualquer outra pessoa. Então você vai encontrar um motivo que seja muito forte para que você saia dessa, tá bom? Mas professor, para que isso? Para que tudo isso? Cara, é para você ser mais produtivo, para você ser melhor em tudo que você faz. Porque fazendo atividade física você vai gerar dopamina. Gerando dopamina você tem mais bem-estar, você sente que é capaz, que é mais produtivo. E isso vai trazer mais positividade e você vai poder construir mais, né? O mundo à sua volta, você vai realizar melhor, você vai estudar melhor, você vai aprender melhor, você vai trabalhar melhor, você vai fazer tudo melhor na sua vida. Pode ter certeza. Quem não quer fazer mais, né? Tendo menos esforço? Todo mundo não quer fazer isso, não é verdade? Todo mundo quer fazer isso, né? Eu espero que você tenha entendido todos esses passos que eu falei para você e a partir dessa semana você já vai colocar isso em prática, beleza? Você vai poder então utilizar de repente aqueles vídeos que eu coloquei lá no YouTube, se você quiser, ou você pode criar a sua própria rotina de atividade, como eu falei, né? A sua atividade preferida, correr, pedalar, nadar. Então é isso aí, beleza, pessoal? Então assim, um abraço para vocês, espero que dê tudo certo. E a gente se vê em breve com os resultados. Eu vou deixar ali na área de comentários, tá? As instruções de como é que você vai me dar um feedback positivo, eu tenho certeza, um feedback positivo disso tudo que vai
que você vai realizar, tá bom? Então, um abraço para vocês e até mais. Mente positiva, atitude positiva e vamos em frente, beleza?